Oi pessoal, eu sou a Laís. Eu sou a Lari. E hoje a gente tá aqui com mais uma review do canal The Review is Coming. E nós vamos estar falando sobre o game Warcraft, com alguns enfoques sobre o que aconteceu no filme do Warcraft que foi lançado no mês passado. Então a Lari conhece muito sobre Warcraft. Se ela falar um pouco mais do que eu, é porque ela realmente domina sobre o assunto. Mas é bom sempre ter uma pessoa que não é tão... não tem tanta proximidade assim, até pra... Porque tem algumas coisas, como eu gosto tanto, eu vou estar puxando pro lado... Eu vou estar fazendo uma crítica mais positiva e ela que talvez não é tão envolvida assim, consiga ver algumas coisas que eu, por ser tão próxima assim, não consigo ver, né? Então, se você não conhece sobre o game Warcraft, vai conter spoilers esse nosso vídeo. Então, a gente sugere que você dê uma procuradinha no filme, tem online já disponível, e assista ele para você se familiarizar um pouquinho sobre o que a gente vai estar comentando aqui hoje. Então, para quem não conhece, o game Warcraft, ele é um jogo de PC que foi lançado... Warcraft foi lançado primeiro em 1994, mas já tem aí o Warcraft 2, o Warcraft 3, o World of Warcraft, que foi lançado em 2004, mas basicamente o filme vai estar com enfoque no Warcraft 1 e 2, né? Porque eles vão estar focando o início do Warcraft, que é a história entre os orcs e os humanos. Então, a vinda dos orcs para a Terra Nova, para a Nova Terra, alguma coisa assim. E esse duelo entre os humanos, que vão estar com outras, sei lá, espécies. E os humanos, que vão estar fazendo parte da aliança, outras que vão estar formando uma aliança com outras raças, já vem de anos. E os orcs que estão vindo do mundo deles, um mundo diferente, para a Terra, porque eles precisam de um novo lar, porque o deles está totalmente destruído. Basicamente é isso. E lembrando assim que o Warcraft ele foi muito criticado na internet por ele ser um filme produzido basicamente para fãs. Então, assim, eles tinham uma proposta de, vamos fazer esse filme para quem gosta do jogo e para as outras pessoas que não gostam terem interesse e virem jogar também, né? Só que o que aconteceu? Acabou que algumas coisas ficaram confusas para quem não tinha proximidade com o jogo World of Warcraft, enfim. Então, assim, algumas coisas ficaram confusas, portanto... Pra quem joga, achou o filme sensacional, e pra quem não joga, talvez tenha ficado com alguns pontos de interrogação e não tenha gostado tanto assim. Porque tem a questão de que o Warcraft, ele é uma mídia transversa. Ou seja, ele tem o game, que é a base dele, onde a história começa e onde as pessoas normalmente se familiarizam com a história e com tudo que envolve esse mundo do Warcraft. Mas ele também tem livros e tem HQs, agora saiu o filme. Então as histórias elas vão se complementando conforme as mídias em que elas vão sendo lançadas. E foi declarado, o próprio Duncan Jones, que foi quem produziu o filme, aliás, quem não sabe, ele é filho do David Bowie, né? Que a intenção dele era fazer um filme para atrair tanto os fãs do game quanto as pessoas que não conheciam, que não tinham familiaridade, que talvez pudessem começar a jogar e mesmo procurar coisas relacionadas ao Warcraft. Sim, mas ainda acho que faltou... porque como o filme tem que ter uma duração X e é uma história assim que eu particularmente, eu como jogadora, se for para explicar desde o início tudo o que aconteceu até o que tá agora, eles vão precisar de pelo menos uns 30 filmes para explicar tudo. Então, ele teve que escolher um recorte temporal e explicar a partir daquilo. Só que algumas pessoas ficaram confusas. Mas isso também não deixou aquela curiosidade também em algumas pessoas de, não, peraí, eu quero saber o que é isso, então eu vou jogar pra ver... Pra ver exatamente o que é, né? E os desdobramentos que são possíveis. Porque, por exemplo, a história que nem você tinha me contado, o filho, o bebezinho orc que mostra, ele tem um papel importante futuramente, sabe? Sim, ele vira um dos líderes mais famosos da Horda, né? Ele é o que funda a nova Horda. Então, teve pessoas, amigos meus que assistiram o filme que não relacionaram que o bebezinho era esse personagem importante. Eles conheciam esse personagem por conta do jogo, mas não relacionaram A com B. Mas é porque tem tem pessoas que jogam e têm a curiosidade de ir mais a fundo e vão atrás de outras mídias. Tem pessoa que só fica ali naquilo e aquilo já é suficiente, mas daí aqueles que vão atrás conseguem fazer relações que os outros não conseguem, né?
Lembrando que tem também essa questão do game mesmo. Então ele tem determinadas regras dentro do próprio jogo que vão ser transpostas de um certo modo pro filme, né? Então, quando o jogo ele começa a ser formado, ele começa a contar uma história, mas ao mesmo tempo no game isso não é o foco. E já no filme esse passa a ser o foco porque precisa dar uma introdução para quem não conhece esse universo. Então, as histórias elas se aproximam muito também do universo do Tolkien, do Senhor dos Anéis, principalmente nas raças que são demonstradas. Não tanto pela questão de rivalidade entre bem e mal, porque esse não era o foco do produtor. Isso até foi uma das críticas que foram feitas por muitos blogs, porque na verdade eles foram com essa visão de que os orcs eram do mal. Portanto, eu tô indo lá com essa visão, a gente pode chamar de tolkieniana, alguma coisa assim. Foram lá, assistiram, não, mas tem orc bonzinho e tem humano que é do mal, como assim? Tipo, né, geralmente... Tá, humano do mal, sempre tem um traíra na história, mas eles estavam querendo ver um mal maior, e eles viram que, não, calma aí, mas do lado dos orcs também tem as pessoas que são do bem, né? Na verdade, a gente vê que tem um personagem, sim, na Horda, que é o do mal mesmo. Eles são um povo que estão em busca de uma nova terra, já que o mundo deles está destruído, é basicamente isso. Só que, claro, eles vão lá e chegam destruindo tudo, por isso que daí fica aquela visão já começa negativa, a fazer, fazer com o mundo dos humanos o que eles basicamente fizeram com o mundo deles. Então, tem um fato muito interessante pra nós no filme, do ponto de vista acadêmico, e é um duelo, essa questão do duelo, como é que é o nome do duelo? É Mak'gora. Tá. Esse duelo, que é o Mak'gora, ele se aproxima muito do que a gente estuda pela questão de jogo. Porque tem toda uma tradição, então existem algumas regras, de certa forma, que tem que ser respeitadas, né? Então, por exemplo, no Mak'gora, você pode ter um duelo entre cada um usando uma arma e um escudo, ou então só uma arma, ou então sem arma nenhuma. Então tem toda assim... não, vocês vão delimitar as regras antes ali, entre os dois que vão estar duelando, mas ao mesmo tempo você tem que seguir uma tradição. Você começou uma Mak'gora, você tem que terminar. Não necessariamente termina com a morte, mas para um orc que tem esse espírito guerreiro, uma questão de honra terminar morto. Já que você vai perder, é melhor você morrer, entendeu? Do que ficar com essa vergonha como, fulano que perdeu para ciclano. Então, talvez... Falando de questão de honra, já que eles têm todo esse espírito de guerreiro, seja melhor morrer no duelo do que ficar aí com a honra manchada. Um orc não tem essa questão de hierarquia. O duelo ele vai te propiciar uma liberação da sua função. Até certo ponto, porque você, numa hierarquia, você pode estar abaixo de um outro orc, sei lá, na sociedade orc, e daí você pode desafiar alguém que é superior a você, e se você ganha dele, é como se você ascendesse dentro da própria ordem, né? Para explicar um pouquinho, na verdade a Horda, antes dela ser formada, eram vários clãs de orcs diferentes, né? Eles são retratados mais o clã dos Black Hand e dos Frostwolf no filme, que os Black Hand é do Mão Negra, né? Black Hand, Mão Negra. Tem o clã dele, tanto que ele é eleito pelo Gul'dan, o Artif, que o Artif é como se fosse um rei, só que a gente não vai chamar de rei da Horda, a gente vai chamar de Artif, que seria chefe guerreiro. Então, a gente nomeia um Artif, mas ainda assim o Black Hand era líder do clã dele. O Durotan era líder do clã Frostwolf. Tanto alguém do clã Frostwolf poderia desafiar o seu próprio líder, como ele, líder de um clã, né? Se for pensar numa escala de hierarquia, ele estava abaixo do Artif. Ele desafiou, no caso, o Gul'dan, que estava ainda acima do Artif, porque foi ele que escolheu, ele que controlava a energia vil, ele que era... ele que colocava medo nos outros orcs, porque ele controlava essa magia diferente, ele era mais poderoso, mas ainda assim, o Black Hand, ele tem medo do Gul'dan. Ele sabe, eu sou o Artif, eu tenho, assim, vamos dizer, na teoria, eu sou o mais poderoso aqui, mas na prática eu sei que eu tô abaixo do Gul'dan. Tanto que o Durotan, ele desafia o Gul'dan no filme. E o próprio Gul'dan, ele anda curvado, né? Porque aqueles espetos que ele tem nas costas, todo mundo achava que eram enfeites, igual o Black Hand usa. Ele usa 2 vértebras aqui atrás, né? São enfeites de guerra, mais ou menos assim. Derrotei um animal selvagem, então eu pego alguma coisa pra colocar na minha roupa. São coisas que valorizam a armadura deles e demonstram a potencialidade deles enquanto guerreiros orcs. E daí o Gul'dan, ele tem esses espetos, e o pessoal até então achava que
que, não, são só, sei lá, uns enfeites, alguma coisa assim. Só que daí depois que ele tira o manto, ele fica, né, de pé, ele mostra que não, que aquilo lá é um negócio que tá dentro dele mesmo, que a energia vil, ela meio que deformou ele, né? Dá pra ver que ele é uma abominação. E o pessoal tem medo dele por conta disso. Só que daí na hora que ele desafia o Durotan, que não é tão poderoso assim. Mas eles estão lá lutando e o Medivh começa a fazer o encantamento para abrir o portal. E daí nisso ele quer abandonar o Mak'gorá. Daí o Black Hand fala, não, você vai respeitar nossas tradições e você vai lutar até o final. Depois você vai fazer o resto. Reforçando essa ideia de jogo que ele precisa ter uma tradição. Então, aqui o duelo você precisa terminar. Mesmo que você queira fazer outra coisa lá, termina que primeiro ganha ou perca, se vira. Mas você precisa terminar porque agora que começou, agora vai terminar. Então, e isso vale para todas as pessoas da Horda. Sim, é uma tradição da Horda. E se você burlar isso, você vai deixar de ter seguidores. O pessoal já não vai te ver mais com bons olhos, né? Tanto que daí ele resolve, não, então eu vou continuar lutando aqui, só que ele começa a usar a energia vil, ou a vileza, pra uma trapaça, ou seja, não vale no jogo. Violou as regras. E tanto que daí ele começa a tirar a vida, né? Tira toda a vida do Durotan através dessa magia amaldiçoada. E os próprios orcs começam a olhar ele como uma aberração. Você tá burlando, você tá trapaceando, você não honra os orcs, você não nos representa. E daí nisso ele já fala assim, vocês não vão me seguir, daí ele já vai lá e mata 2, e daí a galera fica com medo e não, vamos seguir ele porque... mas ao mesmo tempo, no final, quando o Lothar vence o Black Hand, não tem... Quando o Lothar vence o Black Hand, ele tenta, não, olha, o humano ganhou, a aliança ali tá saindo com a vitória parcial, e não... Tipo, nós não vamos matar o humano, ele ganhou, ele respeitou as regras do jogo, ele seguiu o que estava determinado, ele respeitou uma tradição que nem era dele. E foi, porque isso não existe na aliança, ou existe? Não existe. Tanto que quando ele já conhecia o que era o Mak'gorá, graças a Garona, que já tinha explicado, né, um pouco das tradições dos orcs, mas ele ganhou, e o Gul'dan, na hora que ele falou, não, matem-no, vamos matar e não sei o que, daí ela... desesperada, porque ela tem no filme um certo romance pelo Anduin Lothar, ficou um pouco desesperada ali, não quero que meu amor morra. Falou, cara, mas se você fizer isso, ninguém mais vai te seguir na Horda, porque você tá quebrando a tradição. Quem sai vencedor do Mak'gorá não pode ser morto. Todos os orcs colocam a mão no peito em respeito ao humano, e agora você quer quebrar toda a nossa tradição. Quem que vai te seguir depois disso, né? E daí ele pensa 2 vezes, não, então vou ficar de boa aqui, vou deixar o humano ir embora. Mas daí você vê toda essa questão da tradição, desse respeito. As tradições seria mais ou menos o respeito às regras, né? Assim, levando em consideração que o game em si, ele não vai explicar tudo o que tem no filme. Existem muitas coisas, como eu falei, existem amigos meus que não conseguiram fazer relações com aquilo que acontece no jogo. Você sempre tem que estar procurando... Se você quer se inteirar totalmente desse universo, você tem que estar procurando em diferentes espaços. Seriam as outras mídias. Então, vou atrás de HQs, vou atrás de outros livros, vou atrás de sites de conteúdo. Eu comecei assim, eu comecei com o jogo. Existem algumas missões, algumas dungeons, algumas raids que tem uma certa história que me chamavam a atenção. As próprias cinemáticas do jogo chamam muita atenção. Não, vou atrás de tal personagem que me interessou. Eu ia lá no site de conteúdo, pesquisava, às vezes só tinha em inglês, traduzia. Nossa, olha, tem HQs traduzidas, tem livros traduzidos. Não, mas também dá pra ir atrás do livro em inglês, já dá pra fazer tradução, não sei o quê. Daí você começa, você gosta de um personagem, mas daí já lança outro livro falando de outro personagem que tá relacionado a esse, daí foi aquela coisa, é um bolo, né? Tanto que existem muitos livros, deve ter mais de 40 livros publicados, eu tô chutando um número que vai te dar todo o conteúdo do qual você poderia ter acesso. Às vezes você prefere ficar só com o game ou só com o filme, quem assistiu agora, e mesmo não quer procurar mais. Porém, existem no universo do Warcraft, existem essas outras possibilidades. Que também, de certa forma, tem toda essa questão de ver até onde é válido você jogar e até onde é válido você só ver o filme. Mas a gente poderia ainda colocar a mídia, vamos dizer, a mídia que seria a matriz disso tudo, seria o game. No caso, o Warcraft 1, que daí já lançou 2, já lançou 3. É porque a Blizzard ela tem um público fiel, então quem gostou do Warcraft 1
Lançou Warcraft 2, já compra. Lançou o 3, já compra. Lançou World of Warcraft, você já vai atrás. E daí tem as expansões, e daí vem novas histórias. Só que daí nisso já anuncia um lançamento de um livro que está relacionado àquela expansão. Então você já... Assim, a própria empresa... É uma estratégia de marketing, mas de que certa forma não foge dessa lógica da transmídia. É, de você manter o conteúdo vivo, de certa forma, e manter a fidelidade dos fãs, de atrair ao mesmo tempo mais fãs para esse universo. Quanto mais você sabe sobre aquilo, acho que mais aquilo te prende. É, no seu caso. Bom, a gente falou hoje um pouquinho sobre o Warcraft, sobre a questão da transmídia, do jogo e das tradições que se envolvem também. Se você tiver um pouquinho mais de interesse e não jogue ou só tenha visto o filme, tem o livro da Christie Golden, que foi lançado faz pouco tempo, que conta a história e você pode procurar para saber um pouquinho mais sobre o Warcraft. Tem até o livro do Durotan, aqui atrás tem uma fotinho, que vai contar um pouquinho sobre a história desse personagem antes mesmo do filme. Então, sempre tem aquelas outras mídias que vão estar te aproximando um pouco mais, fazendo você entender um pouco mais a história. E te fidelizando um pouquinho mais. Agora, quem quiser saber um pouquinho como o filme foi produzido, qual a opinião dos atores, qual foram, eu não sei, as armaduras, o contexto, daí tem esse aqui que é um guia ilustrado. Que daí, de um lado, ele vai contar a história da Aliança, e daí você vira do outro lado, ele vai contar a história da Horda. Ele vai falar um pouquinho sobre cada personagem, sobre os atores que atuaram. Por exemplo, o ator que atuou como Orgrim, ele é um jogador fanático, enquanto outros não têm ligação nenhuma. O próprio diretor, ele joga, por isso que ele teve essa vontade de produzir o filme. Mas ainda assim, tivemos vários personagens que nunca tinham ouvido falar sobre Warcraft. Então é legal porque o próprio Duncan Jones teve que trabalhar com pessoas que sabiam demais sobre o jogo. Então, puxando um pouquinho mais para a área acadêmica, a gente já tem aproximações entre o game e o Warcraft, que foi a monografia da Lari. Eu falei um pouquinho sobre as emoções que você sente, principalmente no cenário de PVP, trazendo um pouquinho mais essa comparação com a parte de jogo, dessa busca da excitação, da catarse, no momento que você está praticando algo que de certa forma é irreal, mas que te dá um prazer que é real. E também tem uma tese de doutorado que foi publicada pelo professor Leôncio Reis, que fala sozinho, mas junto, né, a sociabilidade e violência em World of Warcraft. Então vocês podem ter aí mais uma aproximação acadêmica com o game. Tem outras, né? Mas a gente está trazendo mais para a área do Warcraft, pensando na área da educação física. Demonstrando que existe essa possibilidade de você estudar os games no mundo acadêmico, numa esfera um pouquinho mais do jogo mesmo. Agora tem uma nova categoria surgindo aí, que é a categoria mais competitiva desses jogos, que pega justamente esse confronto entre jogadores e outros jogadores, né? Não é uma coisa mais contra o computador. Que tem tanto no World of Warcraft, pensando nas arenas, nas RPGs, também tem no CSGO, no League of Legends, assim, inúmeros jogos que tem essa área mais competitiva que a gente até pode trazer como pode até chamar como uma mídia transversa, porque às vezes alguma pessoa se interessa por aquele jogo através daquela competição que ela está assistindo. Do Sul, a gente já tem 2 canais televisivos aí que passam 24 horas de competições relacionadas ao esportes, né? Aqui no Brasil agora já chegamos com a Fox Sports, com o Esporte Interativo, com o ESPN, Sport TV, transmitindo diferentes partidas competitivas e também essa subcategoria aí dos games está sendo estudada por vários acadêmicos. Então, se você também tem interesse tanto pelo game em si, ou quanto essa área mais competitiva, falando, né, de esportes, também dá para fazer bastante aproximações aí com a área acadêmica. Então é isso, pessoal. A gente terminou o nosso assunto do Warcraft hoje. Se você tiver alguma sugestão ou comentários relacionados ao nosso vídeo, deixe nos comentários, curtam, compartilhem. Isso é muito importante. Façam isso também no canal do YouTube. Isso é muito importante. Não só no Facebook, tá? Tem muita gente assistindo pelo Facebook e não se inscrevendo no canal. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever. Que isso que é o essencial. E a gente se vê na próxima The Review. Tchau, tchau. Tchau.